A faxineira burra suja! O sol mal havia nascido quando Joana chegou à Avenida das Magnólias, 5h15 da manhã. O bairro mais rico da cidade ainda dormia atrás de seus muros altos e portões eletrônicos. Mansões que pareciam palácios europeus se alinhavam ao longo da rua arborizada, cada uma mais extravagante que a outra. Joana Maria da Silva, 43 anos, gari da Prefeitura Municipal há 18 anos, uniforme laranja desbotado pelo sol e pelas lavagens constantes. Luvas rasgadas que ela remendava toda semana com linha e agulha. Botas de borracha que machucavam os calos em seus pés. Rosto marcado pelo tempo e pelo trabalho árduo, mas olhos que ainda brilhavam com dignidade inabalável. Ela empurrava o carrinho de lixo pela calçada impecável, parando em frente a cada mansão para coletar os sacos que os moradores deixavam nas portarias. Trabalho simples, trabalho honesto, trabalho que pagava suas contas e alimentava sua filha de 15 anos. A mansão Albuquerque era a maior da avenida. 3 andares de mármore branco, janelas francesas com vidros blindados, jardins que pareciam obras de arte viva, esculpidos por paisagistas que cobravam fortunas. Uma fonte de mármore italiano no centro da entrada, com querubins dourados jorrando água cristalina. Joana parou em frente ao portão de ferro forjado. Havia 6 sacolas de lixo hoje, mais que o normal. Ela começou a carregá-las para o carrinho quando ouviu o som de um motor potente. Uma Ferrari vermelha saiu da garagem subterrânea. O vidro escuro da janela desceu, revelando o rosto de um homem de 38 anos. Terno Armani mesmo às 5h30 da manhã. Óculos de sol, Tom Ford. Cabelos negros perfeitamente penteados. Expressão de desprezo gravada permanentemente em seus lábios finos. Rodrigo Albuquerque Jr., herdeiro único da fortuna Albuquerque. CEO nominal de uma empresa que praticamente se administrava sozinha. Um homem que nunca havia trabalhado um único dia verdadeiro em sua vida. Ele olhou para Joana como se estivesse olhando para um inseto particularmente nojento. "Ei, você!" gritou pela janela. "Sua lixeira humana está derramando lixo na minha calçada. Você tem ideia de quanto custa limpar esse mármore?" Joana olhou para baixo. Uma das sacolas tinha rasgado e alguns papéis haviam caído. Ela se abaixou imediatamente para recolhê-los. "Desculpe, senhor. Vou limpar tudo agora." "Desculpe." Rodrigo saiu do carro deixando o motor ligado. Caminhou até ela com passos furiosos. "Gente como você deveria agradecer por ter permissão de respirar o mesmo ar que eu. Olhe para você, fedendo a lixo, suja, nojenta. Aposto que nem sabe ler." Joana sentiu lágrimas queimarem, mas as segurou. Manteve a cabeça baixa. Continuou recolhendo os papéis. E foi então que ela viu. Entre as garrafas de champanhe vazias e embalagens de comida cara, havia um envelope de couro, velho, selado com cera vermelha, com a inicial A gravada em ouro. Sem pensar, ela o enfiou no bolso do uniforme e não fazia ideia de que aquele gesto mudaria sua vida para sempre. "Você está me ouvindo, sua analfabeta?" Rodrigo continuou gritando. Alguns moradores começaram a aparecer nas janelas, curiosos com o barulho. "Quero você demitida. Vou ligar para a prefeitura agora mesmo. Vou garantir que você nunca mais trabalhe nesta cidade." Joana finalmente ergueu o olhar. E pela primeira vez em 18 anos de humilhações silenciosas, ela falou: "Senhor, eu só estou fazendo meu trabalho. Um trabalho digno, um trabalho honesto. E não há vergonha nisso." O rosto de Rodrigo ficou roxo. "Vergonha! A vergonha é você existir. A vergonha é o sistema permitir que lixo humano como você fique perto de pessoas superiores como eu." Ele pegou uma das sacolas de lixo e a jogou com força contra Joana. A sacola se rompeu no ar, espalhando dejetos sobre seu uniforme. Cascas de frutas podres, restos de comida, líquidos nojentos escorrendo por seu rosto.
Os vizinhos nas janelas gritaram de choque. Uma senhora idosa gritou: "Rodrigo, isso é demais." Mas Rodrigo já estava entrando no carro. "Limpe essa porcaria e suma da minha vista." A Ferrari acelerou, deixando Joana ali, coberta de lixo, tremendo de humilhação e raiva. Um dos vizinhos, seu Arnaldo, um aposentado gentil, desceu correndo com uma toalha. "Joana, minha filha, você está bem? Esse menino é um monstro. Vou testemunhar se você quiser processar." Joana limpou o rosto com a toalha, lágrimas finalmente escorrendo. "Obrigada, seu Arnaldo. Mas gente como eu não processa gente como ele. O sistema não funciona assim." "Mas isso é injusto." "Injusto é o normal," Joana disse com amargura. Terminou de recolher o lixo, agradeceu seu Arnaldo e continuou sua rota. Mas ela não conseguia parar de pensar no envelope que havia encontrado. Por que Rodrigo jogaria algo tão claramente antigo e valioso no lixo? Por que um envelope selado com cera estaria entre garrafas de champanhe? Às 9 da manhã, quando seu turno finalmente terminou, Joana voltou para casa. Um barraco de 2 cômodos na favela do Morro do Sol. Paredes de madeira compensada. Teto de zinco que fritava no verão e vazava no inverno. Mas era dela, pago com cada gota de suor. Sua filha, Melissa, estava se preparando para ir à escola. 15 anos, linda, inteligente, o orgulho da vida de Joana. "Mãe, o que aconteceu? Por que está coberta de... é lixo?" Joana forçou um sorriso. "Nada, meu amor. Só um acidente no trabalho. Vai para a escola, não se atrase." Melissa abraçou a mãe, sem se importar com o cheiro. "Eu te amo, mãe. Você é a mulher mais forte que conheço." Quando Melissa saiu, Joana finalmente tomou banho. 20 minutos sob o chuveiro frio, tentando lavar não apenas a sujeira, mas também a humilhação. Depois, vestiu roupas limpas e pegou o envelope do bolso do uniforme sujo. Sentou-se na única cadeira que tinham e examinou o envelope sob a luz fraca da lâmpada. O couro estava gasto, mas ainda intacto. A cera vermelha com a inicial A não tinha rachaduras. Era claramente muito antigo. Décadas, talvez. Joana hesitou. Deveria abrir? Tecnicamente era lixo. Rodrigo havia jogado fora, mas algo dentro dela dizia que aquilo era importante. Ela quebrou o selo. Dentro havia 3 documentos dobrados cuidadosamente. Papel amarelado pelo tempo. Tinta azul desbotada, mas ainda legível. O primeiro documento era uma certidão de nascimento. Nome: Joana Maria Albuquerque. Data de nascimento: 15 de março de 1981. Mãe: Rosa da Silva Santos. Pai: Rodrigo Albuquerque Sênior. Joana deixou cair o papel. Suas mãos tremiam violentamente. Isso não podia estar certo. Não podia. Sua mãe sempre lhe dissera que seu pai era desconhecido, um homem que havia sumido antes dela nascer. Rodrigo Albuquerque Sênior, o pai do homem que acabara de humilhá-la. O fundador do Império Albuquerque, o bilionário que havia morrido 6 meses atrás. Com mãos trêmulas, ela abriu o segundo documento. Era uma carta. A caligrafia era elegante, mas trêmula, como se escrita por mãos idosas. Minha querida Joana, se você está lendo isto, então eu já parti. E provavelmente você ainda não sabe quem realmente é. Meu nome é Rodrigo Albuquerque e eu sou seu pai. Conheci sua mãe, Rosa, há 44 anos. Ela trabalhava na cozinha da minha primeira empresa. Era a mulher mais bela e gentil que já conheci. Nos apaixonamos, mas eu já era casado. Minha esposa, Margarete, nunca poderia saber. Quando Rosa ficou grávida de você, eu quis assumir. Quis deixar Margarete e construir uma vida com Rosa, mas minha esposa descobriu e ameaçou destruir Rosa, processar, inventar crimes, fazer dela uma mendiga na rua. Rosa me implorou para não fazer nada, para protegê-la ficando em silêncio. Então, eu fiz a única coisa que podia. Paguei para que ela nunca passasse necessidade. Mandei dinheiro todo mês, secretamente, através de um advogado.
Mas sua mãe era orgulhosa. Depois de alguns anos, ela recusou o dinheiro. Disse que queria viver com dignidade própria, não com esmolas. Eu respeitei isso, mesmo com o coração partido. Durante todos esses anos, eu a observei de longe. Vi você crescer. Vi você se tornar uma mulher de caráter. Eu quis tantas vezes me aproximar, mas tinha medo. Medo da reação de Margarete, medo de arruinar sua vida. Margarete morreu há 10 anos e eu, covarde que sou, ainda não tive coragem de me revelar. Mas não posso morrer sem reconhecê-la como minha filha, sem garantir que você receba o que é seu por direito. Este envelope contém sua certidão de nascimento verdadeira, a que registrei secretamente, reconhecendo-a como minha filha. E contém também meu testamento alternativo, redigido por um advogado de confiança. Nele, deixo metade da minha fortuna para você. A outra metade vai para Rodrigo Júnior, meu filho com Margarete. Rodrigo Júnior não sabe de sua existência. Ele cresceu mimado, arrogante, sem valores. Ele herdará a empresa e metade dos bens. Mas você, minha querida Joana, herdará o restante. Siga as instruções no terceiro documento. Procure o advogado Dr. Henrique Martins. Ele tem cópias autenticadas de tudo. Perdoe este velho por sua covardia. E saiba que eu sempre amei você, mesmo de longe. Seu pai, Rodrigo Albuquerque Sênior. Joana leu a carta 3 vezes. 4. 5. As lágrimas caíam tão densamente que borravam as palavras. Ela soluçava, de choque, de dor, de raiva, de algo que ela não conseguia nomear. Sua mãe havia morrido 5 anos atrás de câncer e nunca, em nenhum momento, havia contado a verdade. Havia levado o segredo para o túmulo. Por quê? Para protegê-la? Para poupá-la da rejeição de um pai que nunca a assumiu publicamente? Joana olhou para o terceiro documento. Era de fato um testamento. Assinado, carimbado, autenticado em cartório. Com a data de 6 meses e 3 semanas atrás, 2 semanas antes de Rodrigo Sênior morrer, e dizia exatamente o que a carta prometia: metade da fortuna para ela. Estimava-se que a fortuna Albuquerque valia 2 bilhões e 400 milhões de reais. Metade disso era 1 bilhão e 200 milhões. Joana olhou ao redor de seu barraco, para as paredes rachadas, para o teto que vazava, para a geladeira velha que mal funcionava, e então olhou para o uniforme laranja pendurado no varal improvisado, ainda sujo, ainda fedendo. Rodrigo Júnior havia a humilhado, jogado lixo nela, chamado-a de lixo humano. E agora, ela descobria que ele havia jogado fora o documento que provava que ela era sua meia-irmã, que ela tinha direito à metade do que ele considerava exclusivamente seu. A ironia era tão brutal que Joana teve que rir. Um riso histérico, quebrado, que se transformou em soluços novamente. Joana não dormiu naquela noite. Ficou acordada, relendo os documentos repetidamente, tentando processar a impossibilidade do que havia descoberto. Na manhã seguinte, ela falou com Melissa. Não contou tudo. Não ainda. Apenas disse que havia encontrado alguns documentos importantes e precisava consultar um advogado. Advogado, mãe? Está tudo bem? Alguém te processou? Não, meu amor. É complicado. Mas prometo que vou te contar tudo em breve. Joana pegou o ônibus até o centro da cidade. O endereço do Dr. Henrique Martins estava no terceiro documento. Um escritório em um edifício comercial no coração financeiro da cidade. Quando ela entrou no lobby de mármore e seguranças de terno, sentiu-se completamente fora de lugar. Seu melhor vestido, comprado em um brechó 3 anos atrás, parecia trapos comparado às roupas das pessoas que passavam. O elevador subiu até o 21º andar. As portas se abriram para uma recepção luxuosa. Piso de madeira nobre, quadros originais nas paredes. Uma recepcionista loira com unhas perfeitas que olhou para Joana como se ela fosse uma mancha. Posso ajudar? O tom era claramente de
O que você está fazendo aqui? Eu preciso falar com o Dr. Henrique Martins. É urgente. Você tem agendamento? Não, mas... Dr. Martins não atende sem agendamento e está completamente lotado pelos próximos 2 meses. Se quiser, pode deixar seu contato e nós... É sobre Rodrigo Albuquerque Sr., Joana interrompeu, sua voz mais firme que pretendia. A recepcionista parou. Seus olhos se estreitaram. Senhor Albuquerque faleceu há 6 meses. Eu sei, e ele deixou documentos comigo. Documentos que Dr. Martins precisa ver. A recepcionista hesitou, depois pegou o telefone. Falou baixinho por alguns segundos. Desligou. Dr. Martins vai vê-la, terceira porta à esquerda. Joana caminhou pelo corredor com pernas bambas. Bateu na porta de mogno. Entre. Dr. Henrique Martins era um homem de 70 anos. Cabelos completamente brancos. Óculos de armação dourada. Terno impecável, mas seus olhos eram gentis, olhos que haviam visto muita coisa e aprendido a não julgar pelas aparências. Sente-se, por favor. Ele indicou uma cadeira de couro. Você mencionou Rodrigo Albuquerque. Como posso ajudá-la? Joana colocou o envelope sobre a mesa. Encontrei isto no lixo da mansão dele. Eu sou Gari e dentro tem documentos. Documentos sobre mim. Dr. Henrique pegou o envelope. Seus olhos se arregalaram quando viu o selo de cera. Com mãos cuidadosas, ele retirou os documentos e começou a ler. 5 minutos de silêncio absoluto. Depois, ele lentamente tirou os óculos e limpou-os. Voltou a colocá-los. Olhou para Joana com uma expressão que era parte choque, parte compaixão. Meu Deus, ele sussurrou. Você é Joana Maria, você é ela. O senhor sabia sobre mim? Sabia, Dr. Henrique assentiu. Rodrigo me procurou 6 meses antes de morrer. Disse que tinha uma filha que ele nunca havia assumido publicamente. Ele estava com câncer terminal, sabia que tinha pouco tempo e queria acertar as coisas. Ele me deixou herança, Joana disse, ainda não acreditando nas próprias palavras. Deixou. Metade de tudo. Eu tenho cópias autenticadas deste testamento nos meus arquivos. Rodrigo foi muito cuidadoso. Sabia que Rodrigo Júnior contestaria. Então, ele se certificou de que tudo fosse legal e indiscutível. Mas por que o testamento estava no lixo? Doutor, Henrique franziu a testa. Esse envelope deveria estar nos meus arquivos. Rodrigo disse que ia guardar uma cópia em um cofre pessoal na mansão. Como ele chegou ao lixo, eu não faço ideia. A realização atingiu Joana como um raio. Rodrigo Júnior. Ele deve ter encontrado no cofre e jogado fora pensando que era o único exemplar. Provavelmente, Dr. Henrique concordou. Ele não sabe que eu tenho cópias e aparentemente não sabe que você existe. Ele me humilhou, Joana disse, voz quebrando. Ontem, na frente de todo mundo, jogou lixo em mim, me chamou de lixo humano e eu não disse nada, porque aprendi que gente como eu não tem voz contra gente como ele. Dr. Henrique ficou em silêncio por um momento, depois inclinou-se sobre a mesa. Senhora Joana, posso chamá-la assim? Ela assentiu. Senhora Joana, seu pai era meu amigo. Eu o conheci por 40 anos e posso dizer com certeza, ele se arrependeu profundamente de não tê-la assumido. O testamento é sua vingança contra a própria covardia e sua maneira de garantir que você receba justiça. O que eu faço agora? Agora, Dr. Henrique sorriu. Nós processamos. Existe um processo de inventário em andamento. Rodrigo Júnior está tentando assumir toda a fortuna. Ele apresentou um testamento mais antigo que deixa tudo para ele. Mas este testamento que você encontrou é mais recente e legalmente válido. Ele anula o anterior. Quanto tempo vai levar? O processo? Alguns meses. Mas posso pedir uma liminar imediata,
Com estes documentos, posso congelar os bens até que tudo seja resolvido. Rodrigo Júnior não poderá tocar em nada. Joana sentiu tontura. Eu não tenho dinheiro para pagar um advogado. Você não precisa, Dr. Henrique disse gentilmente. Seu pai já pagou. Deixou fundos especificamente para cobrir todos os custos legais da sua luta pela herança. Ele pensou em tudo. Lágrimas escorreram pelo rosto de Joana. Ele realmente me amava. Amava, à sua própria maneira imperfeita, mas amava. Dr. Henrique passou as próximas 2 horas explicando o processo legal, os documentos que precisariam, as audiências que aconteceriam e, finalmente, a confrontação inevitável com Rodrigo Júnior. Ele vai ser cruel, Dr. Henrique avisou. Vai tentar destruir sua reputação, vai questionar sua sanidade, sua moral, tudo. É o que pessoas como ele fazem quando perdem o controle. Deixa ele tentar, Joana disse, e pela primeira vez em sua vida sentiu algo poderoso crescendo dentro dela. Não era raiva, era determinação. Eu passei a vida inteira sendo pisoteada, sendo invisível, sendo tratada como lixo. Mas não mais, nunca mais. Dr. Henrique sorriu. Essa é a atitude certa. Quando Joana saiu do escritório 3 horas depois, ela carregava uma pasta cheia de cópias autenticadas, números de processos e instruções legais. E pela primeira vez em 43 anos, caminhava com a cabeça erguida. 2 semanas depois. Joana havia pedido licença do trabalho, alegando problemas de saúde. Tecnicamente não era mentira, ela mal conseguia dormir ou comer com todo o estresse. Mas principalmente precisava de tempo para se preparar. Dr. Henrique havia entrado com a petição. Os bens Albuquerque estavam congelados. Rodrigo Júnior não poderia vender nada, transferir nada, gastar além do necessário até que o processo fosse resolvido. A notícia havia explodido na imprensa. Herdeiro Albuquerque enfrenta disputa de herança com suposta filha secreta. Gary afirma ser herdeira de bilionário. Testamento secreto revela filha ilegítima. Joana se tornou, da noite para o dia, a pessoa mais falada da cidade. Repórteres acamparam na porta do seu barraco. Ela não falou com nenhum. Doutor Henrique havia instruído silêncio total até a audiência. Mas Melissa descobriu pelos colegas de escola. Voltou correndo para casa, encontrando Joana escondida dentro, cortinas fechadas. Mãe, o que está acontecendo? Estão dizendo que você é filha de um bilionário, que você vai ser rica, que tudo isso é verdade. Joana abraçou a filha e contou tudo, cada detalhe. A carta, o testamento, a verdade sobre seu avô que ela nunca conheceu. Melissa chorou. A vovó Rosa sabia? Sabia, e nunca me contou. Acho que ela estava me protegendo, ou protegendo a memória dele. Não sei. E agora? O que acontece agora? Agora, Joana respirou fundo. Eu luto pelo que é meu, pelo que seu avô quis que eu tivesse. E por todas as Joanas do mundo que são pisoteadas e não têm como revidar. A audiência preliminar estava marcada para daqui a 3 dias, mas Joana decidiu fazer algo antes disso. Algo que Dr. Henrique havia desaconselhado, mas que ela sentia que precisava fazer. Ela ia confrontar Rodrigo Júnior pessoalmente. Na manhã do 3º dia, Joana fez algo que nunca havia feito na vida. Entrou em uma loja de roupas caras. Com os R$2.000 que Dr. Henrique havia adiantado dos fundos que seu pai deixara, ela comprou um terno simples, mas elegante. Sapatos de salto. Mandou fazer as unhas. Arrumou o cabelo em um salão. Quando olhou no espelho, mal se reconheceu. Ela parecia poderosa. Pegou um táxi até a mansão Albuquerque, o mesmo portão onde, 3 semanas atrás, Rodrigo havia jogado lixo nela. Tocou a campainha. Uma empregada atendeu pelo interfone. Sim, Joana Maria da Silva para falar com Rodrigo Albuquerque Júnior. Diga a ele que é sobre a herança. 5 minutos de silêncio.
Depois o portão se abriu. Joana caminhou pela entrada, passou pela fonte de mármore, subiu os degraus da escadaria principal e foi recebida na porta por um Rodrigo completamente diferente do que ela lembrava. Ele estava desgrenhado, barba por fazer, olhos vermelhos, terno amassado como se tivesse dormido nele. Você, ele cuspiu, você tem coragem de vir à minha casa? Não é mais sua, Joana disse calmamente. Tecnicamente, metade é minha. O rosto de Rodrigo ficou roxo. Você é uma vigarista, uma mentirosa. Meu pai nunca teve uma filha bastarda com uma empregada de cozinha qualquer. Sua avó também pensava assim, Joana respondeu. E por isso eu passei a vida sem pai. Mas ele me reconheceu no final e deixou prova disso. Aquele testamento é falso, tem que ser falso. Não é, e você sabe disso, porque você o encontrou no cofre dele, não foi? E jogou fora pensando que era o único exemplar. Mas não era. Rodrigo vacilou. Eu não sei do que você está falando. Está mentindo, Joana disse, e vai pagar por isso. Rodrigo deu um passo ameaçador em direção a ela. Você quer saber a verdade? Meu pai era fraco. Ele se apaixonou por uma empregada qualquer e cometeu um erro. Você é o resultado desse erro. Mas você não é Albuquerque. Você é lixo, e lixo volta para o lixo. Joana não recuou. Olhou nos olhos dele e viu não apenas raiva, mas medo. Medo genuíno de perder tudo. Eu vim aqui, ela disse calmamente, não para brigar. Vim oferecer um acordo. Rodrigo riu amargamente. Acordo? Sim, aceite a herança dividida. Metade para mim, metade para você. Sem brigas, sem escândalo público, apenas cumpra a vontade do seu pai, do nosso pai. Nunca. Rodrigo cuspiu. Eu não divido nada com você. Você quer brigar? Ótimo. Eu tenho os melhores advogados do país, tenho conexões, tenho poder e vou destruir você. Vou provar que esses documentos são falsos, vou provar que você é uma fraude. E quando terminar, você vai voltar para seu barraco na favela e vai implorar perdão por ter ousado olhar para mim. Joana suspirou. Então nos vemos no tribunal. Ela se virou para sair. Espera, Rodrigo a chamou. Havia algo diferente em sua voz agora. Algo calculista. Quanto você quer? Joana parou. Como? Dinheiro. Todo mundo tem um preço. Quanto para você desistir? 5 milhões, 10, 20? Joana virou-se lentamente. E naquele momento, ela entendeu exatamente quem Rodrigo era. Um homem que acreditava que tudo e todos podiam ser comprados. Não estou à venda, ela disse. 50 milhões. Rodrigo ofereceu desesperadamente. 50 milhões em dinheiro. Você nunca mais precisará trabalhar. Pode dar uma vida boa para sua filha. Tudo o que você tem que fazer é assinar um papel dizendo que desiste da herança. Joana considerou. 50 milhões era mais dinheiro do que ela poderia gastar em 10 vidas. Melissa poderia fazer a melhor universidade. Elas poderiam viajar o mundo, viver confortavelmente para sempre. Mas então ela lembrou do lixo sendo jogado em seu rosto, das palavras lixo humano, de uma vida inteira sendo invisível. Não, ela disse firmemente. Isso não é sobre dinheiro, é sobre justiça. É sobre dignidade. É sobre fazer o que é certo. 100 milhões! Rodrigo gritou. 100 milhões e você vai embora! Joana caminhou até a porta. Parou no batente e disse sem olhar para trás. Nos vemos amanhã no tribunal, irmão. A palavra irmão saiu com veneno destilado. E Joana saiu deixando Rodrigo gritando obscenidades atrás dela. O Tribunal de Justiça era um prédio imponente de concreto e vidro. Joana chegou às 8 da manhã para uma audiência que começaria às 9. Doutor Henrique a esperava nos degraus, acompanhado de uma equipe de 3 advogados associados. Pronta? Ele perguntou. Pronta, Joana mentiu.
estava apavorada. Eles entraram. O corredor estava cheio de repórteres mantidos à distância por seguranças, flashes de câmera, gritos de perguntas. Joana, é verdade que você trabalhava como gari? Joana, como se sente sendo herdeira de 1 bilhão? Joana, Rodrigo ofereceu dinheiro para você desistir? Dr. Henrique Agu 15 de 10. Guiou através da multidão, protegendo-a com o braço. Entraram na sala de audiências número 7. Era uma sala grande, com bancos de madeira envernizada, ar-condicionado potente e um silêncio quase religioso. Do outro lado da sala, Rodrigo estava sentado com sua equipe de advogados. 6 homens de ternos, que custavam mais que carros. Todos com expressões arrogantes, folheando pastas grossas de documentos. Rodrigo olhou para Joana e sorriu. Não era um sorriso amigável, era um sorriso de predador que sabe que vai vencer. Às 9 horas em ponto, a juíza entrou. Doutora Helena Rodrigues Campos, 62 anos. Cabelos grisalhos presos num coque severo. Óculos de leitura pendurados numa corrente de ouro. Expressão que não tolerava tolices. Bom dia, esta é a audiência preliminar do processo número 8376954-2025. Inventário dos bens de Rodrigo Albuquerque Sênior, falecido em 15 de outubro de 2024. Temos a presença do herdeiro reconhecido, Rodrigo Albuquerque Júnior, representado pelo escritório Sampaio e advogados associados. E temos a autora da contestação, Joana Maria da Silva, representada pelo Dr. Henrique Martins. Correto? Ambos os lados confirmaram. Muito bem, a juíza continuou. Doutor Henrique, o senhor apresentou uma petição alegando que sua cliente é filha biológica do falecido e tem direito à metade da herança conforme testamento alternativo. Gostaria de apresentar suas evidências? Dr. Henrique se levantou. Sim, Excelência. Apresento 3 documentos. Primeiro, certidão de nascimento da senhora Joana Maria da Silva, emitida em 15 de março de 1981, na qual consta como pai Rodrigo Albuquerque Sênior. Segundo, carta manuscrita do senhor Albuquerque reconhecendo a paternidade e explicando as circunstâncias. Terceiro, testamento assinado, autenticado em cartório em 3 de outubro de 2024, deixando metade de seus bens para a senhora Joana. Ele distribuiu cópias para a juíza e para a equipe adversária. A juíza examinou os documentos em silêncio por 5 minutos que pareceram eternos. Finalmente, ela ergueu o olhar. Estes documentos parecem autênticos à primeira vista. Dr. Sampaio, gostaria de contestar? O advogado principal de Rodrigo se levantou. Era um homem de 50 anos, careca, com uma voz que soava como lixa. Excelência, estes documentos são claramente fraudulentos. Meu cliente nunca foi informado da existência de uma suposta meia-irmã. O testamento que apresentamos, datado de 2018, deixa toda a fortuna para Rodrigo Júnior. Este testamento alternativo, que surgiu magicamente, é obviamente uma tentativa de extorsão. Extorsão? Doutor Henrique protestou. Excelência, o testamento foi autenticado pelo cartório Andrade em 3 de outubro. Podemos chamar o tabelião para testemunhar. Além disso, o Sr. Albuquerque Sênior estava em plena capacidade mental quando o redigiu, conforme atestado por 2 médicos independentes, cujos laudos estão nos autos. E a certidão de nascimento? A juíza perguntou a Dr. Sampaio. Contesta sua autenticidade? Dr. Sampaio hesitou. Excelência, solicitamos exame grafotécnico de todos os documentos e exame de DNA para confirmar ou negar a paternidade alegada. DNA não é possível, Dr. Henrique interveio. O senhor Albuquerque foi cremado conforme seu desejo expresso em vida. Conveniente,
Dr. Sampaio murmurou alto o suficiente para todos ouvirem. A juíza bateu o martelo. Dr. Sampaio, contenha-se. Dr. Henrique, embora o DNA não seja possível com o falecido, existe um parente vivo. Senhor Rodrigo Júnior, você se submeteria a um exame de DNA para confirmar ou negar o parentesco com a senhora Joana? Rodrigo se levantou bruscamente. Não, eu não vou validar esta farsa participando de... Senhor Albuquerque, a juíza o cortou com voz gelada. No meu tribunal, você responde com sim, excelência, ou não, excelência. Entendido? Rodrigo engoliu seco. Não, excelência, não vou fazer o exame. A juíza fez uma anotação. Sua recusa será considerada. Agora, sobre os documentos. Vou ordenar perícia grafotécnica completa. Vou convocar o tabelião que autenticou o testamento e vou ouvir testemunhas de ambos os lados. Audiências começam em 2 semanas. Excelência, Dr. Sampaio se levantou novamente. Solicitamos que os bens permaneçam sob controle do Sr. Rodrigo Júnior durante o processo. Ele é o administrador legal da empresa Albuquerque e... Negado, a juíza disse simplesmente. Os bens permanecem congelados até decisão final. Se o Sr. Rodrigo Júnior precisa de recursos para manutenção pessoal, pode solicitar mesada através de petição própria. Sessão encerrada. Rodrigo explodiu. Isso é absurdo! Eu sou o dono legal de... Bang! O martelo caiu com força. Mais uma palavra, Sr. Albuquerque, e você será preso por desacato. Fora, agora! Rodrigo foi praticamente arrastado para fora por seus advogados. Joana saiu da sala tremendo. Dr. Henrique a segurou pelo braço. Você foi perfeita, calma, digna. A juíza notou. Ele não vai desistir, Joana disse. Não vai, mas nós temos a verdade do nosso lado. 3 semanas de perícias, audiências e testemunhos. O tabelião confirmou que Rodrigo Sênior havia assinado o testamento pessoalmente. Os médicos confirmaram sua capacidade mental. A grafotécnica confirmou que todas as assinaturas eram autênticas. Testemunhas começaram a surgir. Funcionários antigos da empresa que lembram de ver Rodrigo Sênior com uma mulher que correspondia à descrição de Rosa. Um motorista que o levou várias vezes a um endereço na periferia, o mesmo bairro onde Joana cresceu. E então, a bomba. Dr. Henrique encontrou os registros bancários. Transferências mensais de Rodrigo Sênior para Rosa da Silva Santos durante 10 anos. R$5.000 por mês, sempre no dia 15, exatamente até Joana completar 10 anos, quando Rosa, conforme a carta dizia, recusou continuar recebendo. A evidência era esmagadora. Na audiência final, a juíza chamou Rodrigo Júnior ao banco das testemunhas. Senhor Albuquerque, pergunto diretamente, você encontrou o testamento alternativo no cofre pessoal de seu pai? Rodrigo suou. Eu não me lembro de... Sim ou não? Silêncio. Senhor Albuquerque, lembrando que perjúrio é crime. Sim ou não? Rodrigo fechou os olhos. Sim. Gaspes no tribunal. E o que fez com ele? Eu joguei fora. Ah, por quê? Porque era mentira. Porque meu pai não podia ter feito isso. Ele não podia ter me traído assim. Traído? A juíza repetiu. Seu pai reconhecer uma filha que ele teve antes de você nascer seria traição? Ela é filha de uma empregada, Rodrigo gritou, finalmente perdendo completamente o controle. Uma empregada de cozinha, uma ninguém, e ela acha que merece o mesmo que eu? Eu que cresci como Albuquerque, eu que carreguei o nome? Ela não é nada, ela é lixo. O silêncio que seguiu foi absoluto. A juíza olhou para Rodrigo com uma expressão que poderia congelar o inferno. Senhor Albuquerque, você acabou de confirmar que destruiu deliberadamente um testamento legal. Isso é crime.
Além disso, seu desprezo pela origem humilde de sua meia-irmã não reflete bem em seu caráter. Ela bateu o martelo. Com base em todas as evidências apresentadas, eu decido. O testamento de 3 de outubro de 2024 é válido e substitui quaisquer testamentos anteriores. A senhora Joana Maria da Silva é reconhecida como filha biológica de Rodrigo Albuquerque Sênior. A herança será dividida conforme especificado. 50% para Rodrigo Albuquerque Júnior, 50% para Joana Maria da Silva. O processo está encerrado. Bang! O tribunal explodiu. Repórteres correndo. Rodrigo Júnior desabando na cadeira, rosto nas mãos. Doutor Henrique abraçando Joana. E Joana, pela primeira vez em meses, permitiu-se chorar. Chorar de alívio, de justiça, de vitória. Ela havia vencido. 6 meses depois. A mansão Albuquerque estava diferente. Os jardins antes impecáveis agora tinham um balanço amarelo. Havia risadas de crianças ecoando pelos corredores de mármore. A fonte de querubins dourados agora tinha patinhos de borracha flutuando. Joana não morava ali. Havia comprado uma casa confortável, mas não extravagante, em um bairro de classe média. Melissa estudava na melhor escola particular da cidade, mas Joana insistia que ela mantivesse os pés no chão. Dinheiro não muda quem você é por dentro, ela repetia sempre. A mansão havia sido transformada em um centro comunitário. Instituto Rodrigo Sênior, nome que Joana escolheu para honrar o pai que nunca conheceu. Oferecia educação gratuita, creche, cursos profissionalizantes, assistência jurídica para trabalhadores explorados. E no primeiro andar funcionava uma biblioteca, com o nome de Rosa da Silva Santos gravado em bronze na entrada. Joana ainda acordava cedo, não por obrigação, mas por hábito. Algumas manhãs, ela vestia roupas simples e ia visitar os garis que ainda trabalhavam nas ruas. Levava café quente e pão, conversava, ouvia histórias, lembrava-os de que eram vistos, que importavam. Rodrigo Júnior havia perdido tudo. A empresa foi vendida. Ele não tinha talento para administrá-la. Sua metade da herança mal cobriu suas dívidas de jogo e investimentos idiotas. Ele vivia agora em um apartamento modesto, trabalhando como gerente em uma concessionária de carros. Joana poderia ter esmagado-o completamente, mas não fez isso, porque vingança não era seu objetivo. Justiça era. Em uma tarde de sábado, ela estava no instituto quando recebeu um visitante inesperado. Rodrigo. Ele estava mais magro, mais velho, cabelos com fios grisalhos que não estavam ali 6 meses atrás. Ele segurava um envelope. Vim devolver isto, ele disse estendendo. Dentro havia um cheque de 100 mil reais. É tudo que sobrou, e acho que pertence mais a você do que a mim. Joana não pegou o cheque. Fique com ele, use para recomeçar. Rodrigo olhou para ela, lágrimas nos olhos. Por que você não me destruiu? Eu teria destruído você. Eu sei, Joana disse gentilmente, mas eu não sou você. E seu pai não me criou para ser como você. Ele me criou, mesmo de longe, para ser melhor. Rodrigo assentiu, virou-se para sair. Parou na porta. Eu sinto muito, pelo lixo, pelas palavras, por tudo. Eu sei, Joana repetiu, e eu perdoo. Quando ele saiu, Joana olhou pela janela para as crianças brincando no jardim. Crianças pobres que agora tinham oportunidades, que tinham esperança. E ela sorriu. Porque às vezes, a melhor vingança é simplesmente viver bem e fazer o bem.